Oi gente, tudo bem? Me chamo Clara e hoje eu vim aqui contar pra vocês um dos piores pesadelos que eu já tive em viagem. Eu passei por uma péssima experiência horrível com bed bugs num hostel na Espanha, em Madrid. Eu não fiz roteiro para esse vídeo, mas eu acho esse vídeo realmente muito importante porque eu não encontrei tantas informações, tantos vídeos em português aqui no YouTube sobre isso. E eu queria muito alertar vocês sobre os cuidados que vocês têm que ter quando isso acontece. E também, se você nunca ouviu falar sobre isso ou não sabe o que é isso, eu vou explicar aqui nesse vídeo, tá bom? Bom, se você não sabe o que são bed bugs, eu também nunca tinha ouvido falar antes. Eles são pequenos insetos, aqui no Brasil são chamados de percevejos, e eles são facilmente encontrados em roupa de cama e colchões, por isso que a tradução é bed bugs, que é insetos de cama. Mas eles também podem facilmente se locomover de um lugar para outro nas roupas das pessoas, no cabelo, enfim. Por isso que é muito comum encontrar esses tipos de insetos em lugares onde tem alta rotatividade de pessoas. Então, hostel, hotel, Airbnb, enfim, mesmo hotéis de luxo pode acontecer de terem bed bugs. Então é muito importante você ficar de olho nas dicas que eu vou te dar aqui para você não passar pelo pesadelo que eu passei. Eu também vou contar a minha experiência, o que aconteceu comigo, o que eu fiz e tudo sobre essa minha história aí na Espanha, em Madrid, que foi realmente um pesadelo. Vou começar do início. Eu estava fazendo uma viagem pelo leste europeu, mais especificamente em Praga, República Tcheca, e resolvi fazer uma parada na Espanha no final da viagem. E eu precisava passar por Madrid para resolver uns problemas aí que eu tinha que resolver lá. Então, como eu só ia ficar 2 dias na cidade, eu acabei reservando um hostel mesmo. Já fiquei em vários durante a Europa inteira, nunca tive problemas. E eu reservei pelo Booking.com. Entrando no Booking, não era a opção mais barata, mas era uma das opções mais baratas. Eu achei um hostel muito bem localizado e resolvi olhar as avaliações dos usuários nesse hostel. A princípio, eu não vi nada de errado, era um hostel muito bom. Eu vou deixar o nome aqui pra vocês, porque eu não tenho certeza de cabeça agora. Mas eu acho importante eu deixar esse alerta aqui pra vocês, e como eu tenho provas de tudo que eu tô falando, eu não vejo problema nenhum em deixar o nome do hostel aqui. Enfim, eu fui procurar na época, isso foi mais para junho, mais ou menos, eu fui procurar avaliações e vi que não tinha, assim, muitas avaliações negativas, parecia ser um hostel ok, bem localizado, tava tendo um evento na cidade na época, então tinham vários hostels que já estavam lotados, então eu reservei o hostel. Chegando lá, foi tudo certo, achei o hostel bem limpo, as pessoas foram bem simpáticas, paguei a minha reserva e quando chegou a hora de dormir, eu dormi tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, não vi nada de errado no hostel. No dia seguinte, pela manhã, eu acordei com o meu corpo infestado de picadas. Eu não sabia o que era, até então, porque eu pensei que poderia ter sido de pernilongo mesmo, porque eu sou super alérgica, então poderia ter acontecido de um pernilongo ter me atacado durante a noite, mas aquelas picadas estavam diferentes no meu corpo. Eu tenho fotos, eu tenho vídeos, eu vou deixar pra vocês aqui. Sério, foi um pesadelo. Aquelas ficaram assim como se fossem pequenas bolhas no meu corpo, eu realmente tive muita alergia e achei aquilo muito estranho. Mas tudo bem, passei o dia em Madrid, fiz amizade, enfim. Na minha última noite no hostel, a minha segunda noite, quando eu fui dormir, eu reparei que o meu lençol, ele estava com umas pontinhas marrons no lençol. E eu achei aquilo ainda mais estranho e comecei a pensar se não teria algum tipo de pulga no hostel e perguntei para umas meninas que estavam no hostel se elas tinham sentido algo parecido. Uma delas disse que tinha ouvido uma outra hóspede reclamar sobre o assunto, mas ela já tinha ido embora. Então, eu fui olhar mais de perto, assim, nos cantos do meu colchão, e eu vi uma cena desesperadora. Pequenos bichinhos realmente transparentes, alguns marronzinhos assim, mas alguns transparentes, andando pelo meu lençol. Eu já estava deitada ali. Eu comecei a chorar na hora. Eu fiquei desesperada e corri pra recepção pra contar, né, pra pessoa que estava lá na recepção no momento o que tinha acontecido. A moça se pareceu um pouco surpresa. Ela disse que aquilo nunca tinha acontecido antes,
que era pra eu ficar tranquila. Ela foi imediatamente no quarto, recolheu meu lençol e eu pedi pra trocar de cama, né? Obviamente. Troquei de cama e aconteceu a mesma coisa. A outra cama também estava com os percevejos. Cara, mudei de cama. I changed bed. And again, there are bed bugs in my bed. Fui de novo na recepção, desesperada, porque eu não sabia se esse tipo de bicho poderia me causar algum mal, né, à minha saúde. Nesse momento eu já tava com o corpo infestado e eu precisava muito dormir, porque no dia seguinte eu tinha que pegar um voo, né, de volta, e eu não sabia mais o que fazer. E ela, então, se contradisse, acho que tá certo essa palavra, e ela disse que já tinha acontecido a mesma coisa com ela no hostel uns 2 meses antes, e que não era pra me preocupar, porque eram animaizinhos inofensivos, que aquilo ia sumir do meu corpo em pouco tempo. Eu só tinha que cuidar, porque senão aquilo poderia ser infestado pro resto do hostel. Bom, eu pedi mais uma chance, pedi pra mudar de quarto, mudei de quarto, fui pra uma outra cama e dessa vez eu não vi nada. Eu fiquei olhando se não tinha nenhum tipo de bicho lá, realmente eu não vi nada. La prueba que estive aqui. Eu acho que eu não preciso nem dizer, né, que essa noite eu não consegui dormir nada, eu passei a noite em claro, apesar de ter mudado de quarto e visto que realmente nessa outra cama não parecia ter nada, eu fiquei traumatizada com essa história. Tomei 300 mil banhos porque eu tava me sentindo, assim, muito suja, só de imaginar aqueles bichos no meu corpo. E, assim, os bed bugs, eles são muito difíceis de serem eliminados. É só em temperatura muito alta que eles morrem. Então, realmente, você tem que fazer uma detetização no ambiente e realmente colocar todas as suas roupas pra lavar em temperatura muito alta. E eu já tava imaginando que aquilo tava em todas as minhas coisas, eu realmente fiquei muito mal, não consegui dormir nada. Mas até então eu imaginei que era algo que poderia ter acontecido, né? Comecei a pesquisar na internet e vi que talvez não tivesse sido culpa do hostel. De manhã, pela manhã, com aquela situação muito agradável, eu fui pra recepção e já encontrei os donos, eles já estavam cientes do que tinha acontecido e eu fui muito bem preparada, gravei toda a conversa com eles, porque eu fui pedir meu reembolso e tentar entender exatamente o que estava acontecendo. Bom, eu conversei com os donos do hostel, ela era uma brasileira, se eu não me engano, e ele era um espanhol. Eles se mostraram realmente muito solícitos, me pediram desculpa, me disseram que eu tinha sido a primeira pessoa a reclamar, né, durante esses dias, então eles não tinham como adivinhar, mas que eles agradeceram de eu ter avisado e disseram que iam tomar as medidas realmente para dedetizar o ambiente, a partir da minha reclamação, enfim. E me disseram que provavelmente a pessoa que estava lá antes de mim, né, na minha cama, ou eu mesma, que poderia ter trazido os bed bugs, já que eu estava viajando pela Europa. Mas mesmo assim, eles me disseram que iriam me reembolsar com uma condição. Se eu colocasse no Booking, se eu alegasse pro Booking que eu não tinha comparecido no hostel. E logo em seguida eu recebi um e-mail realmente do Booking me perguntando se eu tinha ou não comparecido no hostel, porque o hostel estava alegando o no-show, né? Que é quando você não comparece. Eu perguntei pra eles o porquê de eu ter que alegar isso se eu comparecia ao hostel. E eles me disseram que pra poder me reembolsar, eu tinha que alegar isso. E eu achei muito estranho, já que o pagamento eu fiz ali, pessoalmente, na hora, não tinha nada a ver com o Booking. Desculpa, gente, tinha acabado aqui a minha memória do celular. Mas continuando, eu recebi isso do Booking e mesmo assim, mesmo com o reembolso, eu aleguei pro Booking que sim, eu estava na acomodação, né? Como eu disse, eu tinha até provas que eu estava na acomodação. Só que o Booking cancelou a minha reserva e pediram em um outro e-mail para eu enviar um comprovante da nota de que eu tinha ficado no hostel. Bom, por erro meu, quando eu fiz a reserva, eu não pedi nota, né? Deveria ter pedido, mas eu tenho vídeos, eu tenho fotos de que eu fiquei naquela acomodação, eu tenho ainda o comprovante do cartão do reembolso da minha reserva, e realmente eu achei um absurdo
o Booking ter tirado a minha avaliação, assim, simplesmente porque o hostel declarou no show. Então, eu fui perceber o que tinha acontecido e aí que fica o meu alerta. Todas as pessoas que passaram pela mesma situação que eu, o hostel deu um jeito de cancelar a reserva, assim nós, vítimas, não conseguimos colocar uma avaliação no Booking do que aconteceu. Então é por isso que quando eu fui reservar o hostel no Booking, só tinham avaliações maravilhosas. E as únicas avaliações negativas que tinham ali no Booking, o hostel ele declarava que eram mentira, já que aquelas pessoas não tinham falado nada pessoalmente e deixaram para reclamar só na internet para prejudicá-los. Então, realmente, fica muito difícil você acreditar na avaliação das pessoas, né, com o hostel alegando dessa forma. E eu também percebi a gravidade do que tinha acontecido, porque eu fiz amizade com uma menina brasileira no hostel, a Bruna. Então, se ela estiver assistindo isso, ela passou pela mesma coisa que eu. Ela ficou no hostel uns dias antes, mas ela foi embora no mesmo dia que eu cheguei no hostel. E ela me disse que ela e a colega dela tinham passado exatamente pela mesma coisa e ambas também estavam cheias de picadas no corpo e reclamaram no hostel sobre o que tinha acontecido, e o hostel também alegou que elas tinham sido as primeiras a reclamar. Ou seja, o hostel mentiu para todas nós e, inclusive, elas estavam no segundo quarto que eu fiquei, onde eu não encontrei os bed bugs. Então, o hostel inteiro devia estar, né, com essa praga, e eles continuaram recebendo pessoas como se nada tivesse acontecido, e o Booking não fez nada a respeito. Então, esse é meu alerta. Não acreditem só em avaliações que vocês veem na internet. Sempre que vocês chegarem em um hotel, hostel, albergue, Airbnb, enfim, não importa. Sempre olhem nos colchões, principalmente nas costuras, ou nas regiões mais escondidas, assim, atrás do colchão, atrás do travesseiro. E normalmente os lençóis e fronhas, eles mostram, quando tem esse problema de bed bugs, eles têm manchinhas pretas mesmo, que normalmente não saem na lavagem, né? E essas manchinhas são do próprio bicho ou de sangue mesmo. Então, se vocês verem essas manchinhas nos lençóis, ou sempre que vocês forem para um hostel, deem uma olhada na cama, por mais limpo que ele pareça, porque realmente isso pode acontecer em qualquer lugar. Então é isso, esse foi meu alerta e foi a pior experiência que eu já tive em hostel até hoje. Poderia ter acontecido com qualquer um, em qualquer lugar, aconteceu comigo. E o que eu fico chocada é saber que ainda muitas outras pessoas devem ter passado por isso depois de mim. Eu tô pra gravar esse vídeo faz tempo, mas eu acabei esquecendo, mas é muito importante. Então é isso, pessoal, não deixem de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece, sejam viajantes ou pessoas que não estão tão acostumadas assim, porque ninguém está livre de passar por isso. Então é muito importante saber que isso existe, que isso pode acontecer e o que fazer, né, para evitar, ou quando acontecer, como se livrar deles. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que sirva de alerta para todo mundo. Não esqueçam de me seguir lá no Instagram, que eu sempre posto dicas em tempo real sobre as minhas viagens, e de curtir esse vídeo, de deixar sua avaliação se você gostou, seu comentário aqui embaixo com dúvidas, comentários, enfim, e se inscrever no canal. Um beijo!